Fala galera, meu nome é Felipe Lopes do canal Physics Club e hoje você vai aprender velocidade média. Bora! Antes de começar a falar sobre a velocidade média em si, nós temos que entender o que é a cinemática. A cinemática é uma área da física responsável por estudar os movimentos e os repousos. Tudo que você imaginar que está em movimento ou que está em repouso pode ser estudado para a cinemática. A cinemática é uma área da física responsável por estudar os movimentos e os repousos. Tudo que você imaginar que está em movimento ou que está em repouso pode ser interpretada através da cinemática. E muitas vezes, quando nós falamos em movimento, nós associamos este nome a corridas, a carros. Mas também podemos associar este nome a, por exemplo, um objeto caindo de um avião. Porém, quando nós pensamos no nosso fluxo sanguíneo, o nosso sangue também tem um movimento, já que ele é bombeado pelo nosso coração e flui por todo o nosso corpo. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que a cinemática ela pode estudar os mais simples dos movimentos como os mais complexos dos movimentos. Tudo que for movimento, nós podemos sim estudar através da cinemática. Para nós entendermos o que é a velocidade, eu quero que você pense nessa imagem. Nós estamos vendo aí um carrinho. Eu quero que você pense nesse carrinho como se fosse o mesmo carro em vários momentos, ou seja, o carro no momento 1, o carro no momento 2, o mesmo carro no momento 3 e o mesmo carro no momento 4. Onde esses momentos eles vão acontecendo de maneira ordenada, ou seja, primeiro vem o momento 1, depois o momento 2 e assim por diante. Para nós entendermos o que vem a ser a velocidade, antes nós temos que entender o que vem a ser o deslocamento. O deslocamento seria uma variação do espaço. Por exemplo, do momento 1 para o momento 2, eu tive um certo deslocamento. E esse deslocamento eu posso calcular da seguinte forma, olha. No momento 2, eu estou na posição 15 na minha escala. E no momento 1, eu estou na posição 1. Eu coloquei metros aqui, mas poderia ser metros, centímetros, quilômetros. Mas para ter um padrão, eu disse que era metros. Então veja só, do momento 2 menos o momento 1, eu tenho 15 menos 1. Logo, meu deslocamento foi 14 metros. Do momento 2 para o momento 3, eu tenho 25, já que o 25 é o espaço final, menos 15, já que o 15 é o espaço inicial. Então, eu tenho 25 menos 15, 10 metros. Logo, o meu deslocamento 2, ocasionado pela variação do espaço entre o momento 2 e o momento 3, é de 10 metros. Agora, eu tenho do momento 3 para o momento 4. Quanto você, aí de casa, acha que foi esse deslocamento? Já pensou? Sempre lembre que o deslocamento vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Nesse caso, o espaço final é 10 e o espaço inicial é 25. 10 menos 25 menos 15 metros. E a informação mais importante que nós podemos tirar deste estudo é que o deslocamento, representado por ΔS, onde esse delta significa variação e esse S é a representação do espaço, será dado por S menos S inicial, onde esse SO, esse Ozinho, significa origem. Então, S, espaço final, menos SO, espaço da origem. Porém, esse meu deslocamento ele não acontece de maneira instantânea. Ele necessita de um certo tempo para acontecer. E nós também temos, então, a variação de tempo, a variação temporal. Vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, variação de tempo 1 vai ser tempo 2 menos tempo 1. A variação de tempo 2 vai ser o tempo 3
menos o tempo 2. E a variação de tempo 3 vai ser tempo 4 menos tempo 3. E a coisa mais importante que nós podemos tirar desse estudo é que a variação de tempo representada por ΔT é igual a T, que seria o tempo final, menos TO, que seria o tempo inicial. E para nós entendermos o que vai ser a velocidade, eu quero que vocês pensem nesse exemplo aqui. Eu tenho um Fusquinha velho e você tem uma Ferrari nova. O meu Fusquinha velho, mesmo que eu aperte o acelerador, o carro se trema todinho, ele não passa de 70 km por hora. E você com a sua Ferrari, você aperta o acelerador e o carro chega a 200 km por hora fácil. Aí eu e você, nós vamos partir de um certo local. E nós vamos partir em alta velocidade. Eu com meu Fusquinha velho e você com sua Ferrari. A pergunta é: quem conseguiria alcançar a marca de 100 km, ou seja, um deslocamento de 100 km primeiro? Eu ou você? Eu acho que a resposta é você. O que eu quero dizer é o seguinte, que o deslocamento ele vai ser proporcional à velocidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma velocidade maior, o meu deslocamento também vai ser maior. Agora bora outro exemplo. Eu com o meu Fusquinha e você com a sua Ferrari. Eu 70 km por hora e você 200 km por hora. A gente vai apostar uma corrida de 100 km. Quem conseguirá alcançar a marca de 100 km primeiro? Eu ou você? Eu acho que a resposta é você. O que eu quero dizer é o seguinte, que quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo para chegar a um certo local. Então a variação de tempo ela é inversamente proporcional à velocidade. Isso quer dizer que quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Sabendo disso, então nós podemos chegar na nossa primeira fórmula da física, que é a fórmula da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, variação de espaço dividido pela variação de tempo. E nós podemos fazer algumas transformações nessa fórmula para melhor responder as questões que virão. Por exemplo, se eu quero calcular o deslocamento, eu tenho essa fórmula aqui, que a velocidade é igual ao deslocamento dividido pela variação de tempo. E eu quero calcular o meu deslocamento. Eu vou isolar ele da minha fórmula. Para isolar ele da minha fórmula, eu tenho que deixar ele sozinho em um dos lados da minha equação. Então, eu pego esse ΔT que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando. ΔS igual a velocidade vezes a variação de tempo. Mas a questão está pedindo a variação de tempo. Eu isolo ela da nossa equação. Então aqui, a velocidade não está multiplicando, ela vai passar dividindo. Então eu tenho ΔT é igual a ΔS, que seria a variação do espaço dividido pela minha velocidade. Só que essa velocidade, normalmente, eu posso calcular de duas formas, que seria km por hora ou metros por segundo. E eu tenho que saber fazer a conversão de km por hora para metros por segundo ou ao contrário. Veja só. Faz de conta que a questão lhe deu uma resposta em km por hora e as alternativas estão em metros por segundo. Eu vou ter que saber fazer essa conversão. Eu pergunto a você, 1 quilômetro tem quantos metros? Se você não sabe, vai lá no vídeo de medidas e grandezas que você vai conseguir aprender. 1 quilômetro ele tem 1000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Então, eu tenho 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Lembre-se que a intenção aqui é fazer com que o quilômetros por hora vire metros por segundo. Aí eu posso cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. 10 sobre 36. Fazendo essa divisão, se eu quero transformar quilômetros por hora
para metros por segundo, é só eu multiplicar por 1 sobre 3,6, que é a mesma coisa que dividir por 3,6. Dica do pai aqui é transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Aí faz de conta agora que a questão está ao contrário. Ela vos deu metros por segundo, quer que você transforme em quilômetros por hora. 1 quilômetro tem 0,001 metros. Em 1 segundo tem 0,000277778 horas. Se você fizer essa divisão, você chegará no seguinte resultado, que é 3,6 km por hora. Moral da história: se você quer transformar metros por segundo em quilômetros por hora, é só você multiplicar por 3,6. Agora eu tenho essa imagenzinha que ela resume tudo isso que nós fizemos, que é de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Sabendo disso, então, nós podemos fazer algumas questões. Um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e previsão de chegada às 21 horas. Calcule a velocidade média em metros por segundo dessa viagem que está 450 km. Aí vê só, sempre que você fizer as suas questões, eu peço que você faça o seguinte. Primeiro, procure entender o que a questão está pedindo. E aqui ela foi bem clara. Calcule a velocidade média. Então, ele quer a velocidade. E a forma da velocidade é V igual a ΔS sobre ΔT. Só que quem é o ΔS? ΔS é a variação do espaço. E a variação do espaço, ó, disse aqui que é 450 km. E a variação do tempo, ΔT, ó, ele diz que o ônibus sairá de 15 horas e chegará às 21 horas. Então vai ser 21 menos 15, que dá 6 horas. Então vou substituir aqui na nossa equação. ΔS é igual a 450 e o ΔT é igual a 6. Se você fizer essa divisão, você chegará no seguinte resultado, que é 75 km por hora. Porém, ó, a questão quer em metros por segundo e nós encontramos quilômetros por hora. Uma dica que eu dou é sempre preste atenção nas unidades, porque você pode errar muitas questões se você não prestar atenção. Para eu fazer essa transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, ó, quilômetros por hora, metros por segundo, eu divido por 3,6. E se você fizer em sua casa essa divisão, chegará no resultado que é 20,8 metros por segundo. E essa é a nossa resposta. A segunda questão que nós temos aqui diz o seguinte: uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é de mesma coisa. Sempre tente entender o que as questões estão pedindo. Nesse caso, ó, o tempo do percurso é de, então ele quer o tempo. E como nós já vimos como é a formulazinha para achar o tempo, então eu vou colocá-la aqui. ΔT é igual à variação do espaço ΔS sobre a velocidade. E a variação do espaço nesse caso foi 4 km. E a velocidade foi de 12 km por hora. Substituindo, nós temos 4 sobre 12. Fazendo essa divisão, nós teremos o resultado que é 1 sobre 3 horas. Só que as respostas, ó, estão em minutos. E para transformar horas em minutos, é só a gente multiplicar por 60. Então o resultado vai ser 20 minutos, porque 1/3 vezes 60 é igual a 20. Então a resposta, letra C. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a função horária do espaço e vamos falar sobre os gráficos formados por ela. Então, não perca. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.